pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje vou falar sobre um assunto bem forte. Eu peço para que todos vocês que estão aqui escute com seu coração, abra seus olhos espirituais. Eu estarei falando sobre as minhas experiências de vida no convívio com várias dessas pessoas. Eu tenho uma listinha e olha, gente, ela não para aí não. Quando Deus revela, isso que é o mais lindo, o mais poderoso, quando Deus nos revela essas pessoas que parecem como nós fisicamente, né? Mas que dentro delas as intenções do coração são totalmente opostas ao que nós temos em nossos corações, somente com o discernimento de espírito que a gente consegue identificar. E Deus vem e dá a confirmação. Eu tenho vivenciado isso até os dias de hoje. E chega um ponto, gente, que através de tanto conhecimento que a gente começa a ter, depois da revelação que Deus nos dá, que a libertação é assim, 100%, porque é pouco tempo, é só questão de tempo para você realmente ver que aquela pessoa é também ou não, né, uma narcisista ou um narcisista. Uma vez que você tem o conhecimento, você está liberto, porque pode passar o tempo que for, mas na hora perfeita de Deus Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E aí, no final, depois Ele ainda usa nossas vidas para trazer mais conscientização, para que outras pessoas possam também identificar, ter a confirmação e ser libertas. Deus nos diz na palavra dele que nós muitas vezes erramos, falhamos, sofremos por falta de conhecimento. Em Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E baseado no meu convívio com várias dessas pessoas, nessa listinha que eu tenho aqui, eu fiquei, pensando, e eu falei, nossa, é tão diferente em relação a Deus, porque o título do vídeo hoje é Se os narcisistas acreditam em Deus. E eu cheguei à conclusão de que acreditar no sentido de saber que existe um Deus, um Criador, muitos deles sim acreditam, a maioria acredita, de saber que existe Deus. Tem uma passagem na Bíblia, inclusive, que fala, até os demônios creem e tremem. Em Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Eles sabem que Deus existe, que existe um Criador, mas eles simplesmente não querem segui-lo. O maior exemplo disso é Satanás, Lúcifer, que era um anjo muito especial para Deus. Ele vivia na presença de Deus, ele sabe que Deus é Criador, mas ele quis ser mais do que Deus. Ele se rebelou contra Deus e por isso foi expulso dos céus e hoje é Satanás. E muitos o seguiram. Então, até hoje isso acontece. Mas sabem, a maioria sabe sim que Deus existe, mas acreditar no sentido de crer em Deus, seguir a Deus, temer a Deus, acreditar e crer que Jesus é o único Filho de Deus e que Ele foi enviado aqui na Terra para nos salvar, isso não, os narcisistas não creem, eles não têm essa fé. Eles não temem a Deus, eles não buscam a Deus, eles não entregaram a vida a Deus, eles querem viver o próprio caminho deles, a própria vontade deles. Eles se consideram o próprio Deus da vida deles, mais do que Deus, o Criador. Então eu vou falar aqui, tem dois times, eu nem vou falar nome para não dar aí confusão. Então vamos dizer que o time A segue a Deus, ama a Deus, filhos e filhas amados do Senhor, verdadeiros cristãos. E a turma B, o time B, seguem Satanás, o inimigo de Deus, seguem a própria vontade, o ego, estão nas trevas, porque só existe vida, luz em Deus. Se não está lá, já acabou para eles, já estão na escuridão, já estão na morte. E aí você chega para essa pessoa aqui e fala, olha, esse time aqui é melhor. Esse time aqui vai te dar a vida eterna. Esse time aqui é o time do seu Criador. Você esqueceu, foi Ele que te criou. Volta para a luz. Se arrependa.
Esse caminho aí vai te levar para a perdição. O diabo quer que você vá junto com ele, sofrer com ele. Muda de time. Aí você imagina se você tem um time aí que desde criança você tinha esse time, você tem esse time, aquilo é uma idolatria para você, né? Tudo é esse time. Se tem o jogo, é time, grita e briga, estressa e deixa aquilo mudar teu interior. Ficar mal durante dias porque o time perdeu, gente. Ou ficar bem por conta de o time ter ganho. Agora você acha que essa pessoa que tá aqui nesse time, que ela vai mudar de time? Ela tá feliz torcendo pra esse time. Ela admira esse time. Ela gosta desse time. Por mais que faça mal a ela, a ele vai continuar ali. Só tem uma maneira, né, dessa pessoa mudar de time. E aqui a gente fala, né, da luz de Deus e da escuridão, da pessoa sair dessa escuridão. É a pessoa se permitir ver a verdade que liberta, assumir que erra, que está no caminho das trevas e pedir a ajuda de Deus e se entregar. E aí sim a pessoa ter a chance, poder ter essa oportunidade de ter a vida eterna. Como, né, que eu percebo essas diferenças entre essas pessoas com quem eu convivi? Eu conheci alguns que nunca falaram de Deus, nunca ouvi falar de Deus no convívio com essas pessoas. Muitos não creem em Deus e acham que acabou, morreu, evapora e não tem mais nada depois. E é lógico que é isso mesmo que acontece, porque só tem vida em Deus. Se você não tá lá, só tem vida eterna nele. Se você não tá nele, as que estão nas trevas é o fim mesmo. Morreu no sentido acabou, porque não terá vida eterna para eles. Não terá salvação. Terá destruição eterna. O inferno, ele é a falta de Deus, tá totalmente separado de Deus, porque nós ainda estamos na graça, debaixo da graça. Jesus veio a primeira vez para nos salvar dos nossos pecados, mas quando ele retornar, ele vem para o juízo final, é para separar o trigo do joio. E dali, ou você vai para salvação, ou você vai para condenação. Então, o momento é aqui e é agora. É uma só vida, gente. Quando as pessoas falam que é predestinação, que existe predestinação, gente, nem se deixa, né, se confundir em relação a isso, porque isso tira totalmente o poder da cruz, o que Jesus fez por nós. Porque se todos fossem predestinados a vir e a ser bom, ou outros para ser ruins, para que Jesus viria então? Jesus veio para salvar a todos que nele crê. Então é para todos. Só existe um Criador, independente da sua fé, independente de você crer em Deus ou não, de você ter a religião que for. Deus é o nosso Criador. Ele criou todos nós. Ele é o único que tem o dom, que tem o poder e que pode criar. Mais ninguém. Então todos nós fomos criados por Ele, mas não somos todos filhos dele. Por quê? Porque como já entramos no mundo pelo pecado, já nascemos, né, pecadores. Somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que nós temos agora essa possibilidade de estarmos bem com Deus, porque aí Ele olha a gente não mais como um pecador, e sim como um filho, uma filha, porque Ele vê que fomos lavados, purificados, Ele vê Jesus em nós. Porque não tem como você entrar no reino dos céus sem você nascer novamente. E o que a palavra de Deus diz, nascer novamente? Morrer para você, para a sua vontade, para a carne, para o pecado, para viver do Espírito, para viver da vontade dEle, para ser um instrumento dEle aqui na terra. Em Hebreus 9:27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Aqui diz claramente que nós só morremos uma vez, é só uma vida. Eu já escutei de uma pessoa que é espírita, né? Ela fala, não, é uma só vida para cada corpo que você vem reencarnado. Não, gente, a palavra de Deus, ela é clara e ela testifica no espírito, e você busca a verdade pedindo a confirmação de Deus. Por isso que eu falo, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu também já acreditei em outras coisas, mas eu me permiti estar aberta e deixar Deus me mostrar e testificar no meu espírito a verdade. Eu não vou acreditar no que me traz conforto e naquilo que eu quero ouvir.
Eu vou acreditar na verdade, que é o que está na palavra de Deus. Porque várias pessoas vão interpretar a Bíblia de uma maneira diferente. Mas ela é uma só. E a verdade é uma só. Em Efésios 4, 5 e 6 diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Assim como Lúcifer, que virou Satanás, muitos que os seguiram também deixaram a sua essência que vem do Criador para ser algo que é contra a vontade de Deus. A desobediência, o pecado nos separa de Deus. E Ele enviou Jesus para que nós possamos então estar novamente juntos a Ele. Então só tem esse caminho. Temos dificuldades? Temos, não somos perfeitos. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, como que a gente vai identificar. Porque um verdadeiro cristão, tudo que ele faz para glorificar o nome de Deus. Erramos muitas vezes. Mas aí a pessoa, quando vem a consciência, ela se arrepende, ela tem temor a Deus, ela pede perdão. Exemplo de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou muitas vezes, mas ele sempre temia a Deus, se arrependia e Deus o perdoava. E ele cada dia passava a ser uma pessoa melhor. Na vida dos narcisistas, para você ver se eles acreditam mesmo no sentido de ter fé e ser um verdadeiro cristão, pessoa que realmente crê em Deus e é um filho, uma filha verdadeira de Deus, você vai ver mudança, você vai ver transformação. Agora, os narcisistas, você não vê mudança, você não vê arrependimento, você não vê a pessoa obediente, temente a Deus, porque eles se consideram o próprio Deus da vida deles, mas eles se enganam, eles precisam se enganar. Gente, algumas pessoas dessas que eu falo aqui, que eu convivi, fica difícil de você acreditar que essa pessoa é narcisista e que realmente essa pessoa não acredita em Deus, porque eles acreditam na própria mentira que eles inventam para eles. Então é um Deus para eles que está ali só para servi-los. Então eles vão orar, quando estiver indo viajar ou quando for acontecer alguma coisa, muitos vão orar pedindo a proteção de Deus, mas é Deus que está ali para servi-los. Não é eles que estão aqui para servir a Deus, para ser um instrumento de Deus, para ser luz em meio às trevas. É tudo para ir para eles, o benefício próprio deles, o que eles podem tirar de Deus, de vantagem para a vida deles, para eles serem glorificados. Muitos deles, gente, 4 que eu conheci, olha, não são poucos não, 4 são pastores e estudaram teologia. Aí você começa a ver, quando vem falar de Deus e falar da palavra de Deus, e você fala, nossa, mas isso não foi o que Deus testificou no meu espírito como verdade, né? Já passei por isso várias vezes, aí eu vou de novo, Deus me dá confirmação, Senhor, é isso mesmo. Eu falo com pessoas que eu sei que realmente são verdadeiros filhos e filhas de Deus, e aí ó, Deus já revela ali. Porque você vai ver o fruto do Espírito, você vai ver a pessoa. Quando a gente fala de frutos, dar frutos, gente, não é resultados, sucesso, fama, isso não é. Dar frutos é você ser um instrumento de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Você vê a transformação, Deus usando você, porque é o poder dele que age através de nós, levando luz, vida, cura, libertação, salvação, pessoas sendo resgatadas, aceitando a Jesus. Isso sim são os frutos que Deus dá aos seus filhos. Na palavra de Deus fala que saberemos quem são os filhos verdadeiros dele quando essa pessoa ela orar, e a pessoa vai ser curada. Quando a pessoa repreender demônios e eles serem expulsos daquela pessoa, porque Deus dá poder aos seus filhos para pisar em cobras e escorpiões. Então essas pessoas vão usar a palavra de Deus. Gente, se não te traz paz, você já vai sentir que não é de Deus. É que muitas vezes a gente acha que a gente está sendo arrogante, ou que a gente acha que é dono da verdade. Não. A verdade está em Deus. Teve uma pessoa que falava assim para mim, essa é a sua verdade. E eu falava, minha verdade? Não. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, porque eu já tive provas disso na minha vida. Eu tenho testemunhos para dar. Vários, para honra e glória de Deus. E a verdade não é minha, é do meu Criador. Mas as pessoas que não vivem da verdade querem fazer com que você duvide da sua própria fé, para que você tenha confusões, né? Se questione e perca a sua fé. Essa é a maior intenção deles.
com que você perca a sua fé, com que você deixe de seguir a Deus, buscar a Deus, porque eles sabem que Deus tem um propósito lindo e maravilhoso que vai ser feito através da sua vida, e eles querem te distrair, fazer com que você deixe de acreditar nisso, para que você nunca viva o propósito de Deus para você aqui na Terra. No meu livro eu falo sobre isso, gente. Se você tiver a oportunidade, leia. Muitos deles é interessante, você vai falar de Deus, vai dar um testemunho de cura em sua vida, algo que Deus fez grandioso na sua vida. Aí você vai logo perceber, você contou, aí essa pessoa, além de não glorificar o nome de Deus e falar, gente, que coisa linda, que testemunho forte, né? Glória a Deus por isso, aleluia. Eles vão imediatamente ignorar tudo aquilo que você falou, eles vão contar algo que Deus já fez na vida deles, que livrou eles de algo para tentar parecer que Deus ama mais eles do que você, ou de quanto Deus é bom com eles e como eles têm essa conexão com Deus. Eu tinha uma, gente, que ela falava de Deus, eu falava, meu Deus, essa mulher é muito evoluída espiritualmente, olha essa intimidade com Deus que ela tem. Eu achava aquilo lindo e eu acreditava, eu admirava. No final, gente, era tudo mentira, era tudo invenção da cabeça dela, porque ela queria mostrar que para eles sempre eles têm que ser o primeiro. E existem os outros que vão usar da palavra para te trazer medo, culpa. Mas então, muitos deles vão falar para você, olha, quando eles quiserem te manipular ou quiserem te trazer culpa, para não olhar para o erro deles, para não assumir que o problema tá neles, ou querer te convencer de alguma coisa, né? Aí vão falar, olha, Deus tem falado comigo isso, isso e isso, e olha, vê o que aconteceu lá, cuidado, vê o que aconteceu com fulano lá na Bíblia, porque olha, fez isso e olha o que Deus fez com aquela pessoa. Gente, não sentiu paz no seu coração, isso não vem de Deus. Você já logo repreende com poder e autoridade no sangue e no nome de Jesus, e isso cai por terra, porque eles lançam palavra de maldição nas nossas vidas, muitas vezes usando a palavra de Deus, gente. Mas Deus é grande, Deus é maior, Ele cuida dos seus filhos amados. E no fim os perversos caem por terra e Deus faz justiça por nós, sempre. Outros vão falar que amam a Deus porque eles te espelham. Eles sabem que você é uma verdadeira filha e filho de Deus. Aí eles vão falar de Deus, parecer ter o maior carinho e amor e serem tementes a Deus. E vão falar, e vão falar, e você vai convidar eles para fazer coisas, para falar de Deus, estudos bíblicos, você vai convidar para ir para a igreja, eles vão falar que vão, eles vão pedir para você convidar e nunca que eles vão, muito raro, existem esses também, e vão te dar uma desculpa de última hora que aconteceu algo, e aí você fala, imagina, não tem problema, da próxima vez você vai, ai, obrigada por você me entender, obrigada por você compreender, ai, muito obrigada, né? E vai assim, empurrando com a barriga, mas só para você ficar achando que realmente a pessoa tem amor a Deus e ama a Deus. Na verdade, são pessoas diabólicas, essas que eu convivi, uma delas era bem assim. Falava que ia, nunca foi, falava de Deus, no fim eu fui descobrir, Deus me revelou, e depois eu tive a confirmação de uma pessoa próxima de que realmente essa pessoa era muito, muito, muito mau caráter. Totalmente sabendo o que estava fazendo ali. O que eu penso, o que eu vejo depois de ter passado por todas essas experiências que eu passei? Eles são pessoas como nós, gente. Nasceram do mesmo Deus, né? Foram criados pelo mesmo Deus, o mesmo Criador. Tem orelha, nariz, boca, no físico, né? Praticamente a mesma coisa. Mas dentro eles decidiram fechar os sentimentos, decidiram não amar e passam a odiar. Rejeitaram a Deus, se afastaram da luz de Deus. E aí o que eles vão fazer? Só coisa ruim. E daí vem todas as características deles, que é inveja, egoísmo, são arrogantes, mentirosos, manipuladores, controladores, mau caráter, tudo isso, né, que vem das coisas que não vêm de Deus. Então, várias situações que eu já tive com alguns deles, e eu tenho aqui várias para contar, como eu tô dando de exemplo para vocês. Mas no fim, nenhum deles realmente seguem a Deus no sentido de serem transformados. Não existe transformação porque não é verdadeiro. Eles falam de Deus, muitas vezes parece ser verdadeiro, mas é assim, orando para que Deus os abençoe, para que Deus faça isso, para que Deus os sirva.
Você não vê verdade, você não vê a pessoa ter alegria nas coisas do Senhor, você não vê essa pessoa realmente buscando da palavra, buscando de Deus. Eles olham assim, como Deus é bom pra mim, olha como eu sou maravilhoso, maravilhosa, que Deus me ama tanto e que Ele faz tudo isso por mim. Os mais perversos, eles vão usar a palavra de Deus para fazer com que você deixe de crer em Jesus como Senhor e Salvador, para que você deixe de crer no livre-arbítrio, para que você deixe de crer que a salvação vem pela fé e não por aquilo que você faz. Eles usam, gente, de uma maneira tão sofisticada, tão passiva-agressiva, tão sutil, que muitos caem por conta disso. Assim foi lá no começo com Adão e Eva, né? Quando a serpente falou todas as coisas ali atraentes, né? A aparência também do fruto. E aí Eva acabou sendo seduzida, acabou pecando e foi onde tudo começou. Mas graças a Deus por Jesus, por Deus que nos amou, nos ama e sempre nos amará, que mesmo sem a gente merecer, Ele nos perdoou, foi misericordioso e nos deu uma segunda chance. Para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, então será salvo. Resumindo, na verdade, tudo que vem dessas pessoas que fingem crer em Deus, mas na verdade eles não creem em Deus, eles não são verdadeiros filhos de Deus, são muitos falsos profetas. Deus nos diz que nós vivemos aqui, Ele nos enviou como ovelhas para viver no meio dos lobos. E Ele nos ensina a ser prudentes como as serpentes, para que a gente saiba exatamente com quem a gente está lidando. Deixa aqui nos comentários também a sua experiência nesse sentido, porque muitos vão falar de Deus, mas você não vai ver verdade, você não vai ver mudança de comportamento, você não vai ver atitudes, características do Pai. É tudo o oposto, por mais que eles finjam, porque eles podem ler da palavra e falar coisas lindas, eles... Como eu estava falando aqui, gente, eles parecem como nós fisicamente, são como nós. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, só que uma pessoa que se desvincula de Deus, né, que decide seguir o próprio caminho, aí que tá o que nos diferencia. As intenções do coração. Quem nós somos de verdade na essência, aquilo que nos dá prazer. Se seguimos a vontade de Deus ou a nossa própria vontade, é isso que nos diferencia, porque veja bem, se você quiser deixar de ser uma pessoa que segue os caminhos de Deus, você pode. E nós não fazemos isso porque nós sabemos o que é o melhor para nós. Nós acreditamos em nosso Senhor, acreditamos em Deus, temos fé e somos gratos por isso. Essas pessoas são ingratas. No dia a dia com essas pessoas, você não vê amor. Você vai ver conhecimento. Que essa pessoa pregou hoje, nossa, essa palavra, olha, essa pessoa fala até em hebraico. Uau! Mas cadê o amor? Sem amor nada serás. Você pode aí trazer pessoas para Jesus, né? Como diz na palavra, vai chegar lá no céu e vai falar, mas Senhor, eu trouxe tantas pessoas a Ti, quantas pessoas converteram através da minha vida? Quem faz é Deus, né? A pessoa quer a glória para ela e Deus vai falar, afasta-te de mim. Eu não te conheço, porque não teve verdade, não teve amor, não teve glorificação, gratidão a Deus, não teve honrá-lo, obediência. Não estou falando de perfeição, eu sempre friso bem isso aqui. Ninguém é perfeito, mas Deus olha o coração, as intenções. Se você erra, você aprende com o erro. Lembram da prostituta na palavra de Deus? Onde estavam todos lá preparados para apedrejá-la. E Jesus veio e falou, quem nunca pecou atire a primeira pedra. Então, Ele não permitiu que ninguém a fizesse mal. E ela sentiu esse amor de Deus. Ela pôde ter essa experiência com Deus e conhecer do amor verdadeiro. E então Jesus vai a ela e fala, vá e não peques mais. E assim é, a gente peca, se arrepende, Deus nos perdoa e Ele fala, vai, mas não peque mais. Agora você aprendeu, eu te perdoei, eu tive misericórdia de você. Agora você não faça mais isso.
a gente aprende a lição. Então, por isso que nós nos transformamos dia a dia e nos tornamos pessoas cada vez melhores. Com os narcisistas isso não acontece. Então, gente, é abrir o olho, é ver, né? Pedir a confirmação de Deus, saber com quem você está lidando. Eles usam demais a palavra de Deus para torturar as suas vítimas. Olha, perante Deus você está pecando. Olha porque você está fazendo isso. Olha o que Deus vai pensar sobre você. Não é pro teu bem. Porque nós que somos irmãos, somos filhos, estamos em unidade em Cristo Jesus, muitas vezes nós exortamos uns aos outros, sim, em amor. Deus nos ensina através da disciplina dele, mas sempre em amor. Isso é bom, é saudável. Agora, eles não fazem em amor, eles não estão fazendo pro teu bem, porque realmente querem que você esteja cada vez mais parecida a Deus. Não, eles vão fazer de tudo para te afastar de Deus. Para você perder a vontade, para você perder a fé, porque aí eles vão ter o controle total sobre sua vida, sobre você. E aí assim, ó, rapidinho eles conseguem te destruir, que é a intenção maior deles. O que eles querem é te trazer culpa, é te trazer dor, é te trazer medo, ansiedade, traumas. Jesus morreu na cruz, já levou tudo isso com ele, já nos libertou. Então não tem o porquê você se importar com o que essas pessoas estão julgando você, apontando o dedo para você. É entre você e Deus. Se você está bem com Deus, se sua consciência está limpa, você sabe as intenções do seu coração, você fica em paz e não deixa penetrar, né, na sua mente, no seu coração, essas coisas, essas maldições dessas pessoas, usando a palavra de Deus para tentar te fazer mal, te enganar, te trazer dor. Uma maneira muito importante de você, né, discernir isso daí é sentir realmente a paz. Se vem de Deus, te traz paz. Por mais que a pessoa esteja ali te exortando, falando para você que algo que você está fazendo não vem de Deus, por mais que aquilo doa, você vai sentir o amor e aquilo vai te permitir. Deus usa nossas vidas, mas quem transforma, quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumento dele, mas a pessoa vai ser convencida disso através do Espírito Santo de Deus. Nós não temos esse poder. É o poder de Deus que age através da nossa vida. Não somos nós, a glória não é para nós, é para Ele, sempre. Aí chega um momento que você já tem tanta sabedoria vinda de Deus, conhecimento que liberta. Quanto mais próximos de Deus, mais discernimento a gente tem, mais sabedoria Ele nos dá. Nós conseguimos ver a verdade verdadeira que existe por trás dessas pessoas que acabam se cobrindo da palavra de Deus para conseguir ainda torturar, manipular e destruir a fé das pessoas. Deus é maior e isso não vai acontecer, para a honra e glória de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tiago 4,7 nos diz isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Busque sempre em Deus, e quando vem de Deus, vai testificar no seu espírito. A energia é a mesma fé você compartilha ali, você sente do amor de Deus, testifica, sempre testifica. Se veio algo que incomodou, se veio algo que está no ar, estranho, não trouxe paz, pode ir a fundo um pouquinho mais, que você vai ter a confirmação de que realmente não vem de Deus. Deus nos ensina a julgar, a olhar, a observar, para ver se aquela pessoa, aquilo que estão dizendo, o que estão pregando, se procede de Deus ou do inimigo de Deus, porque ele se disfarça. Ele tem um grande poder de influência, mas aquele que tem conhecimento da palavra, a verdade, e testifica no Espírito e busca confirmação em Deus, esse não é enganado, porque está firme na rocha. Esse não é abalado. E é esse ponto que nós precisamos chegar. Quanto mais próximos de Deus, mais distantes de nós esses seres estão. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Na verdade, não existe fé, eles não confiam em ninguém. Eles desconfiam de tudo e de todos. Então eles vão achar que todos que estão lá são como eles, estão ali para enganar, porque eles são assim. E aí eles vão querer ser o líder, eles vão querer formar as próprias
coisas deles, né? Usando o nome de Deus para manipular, para tirar dinheiro. Muitos fazem isso. Mas não é para nos afastar, não devemos nos afastar da igreja, da comunhão com nossos irmãos, porque existem muitos deles ali dentro, mas também existem muitos de nós, e nós somos maiores, juntos somos mais fortes. Eles vêm exatamente para isso, eles se infiltram para que as pessoas tenham decepção, para que as pessoas se afastem, para que as pessoas não busquem mais de Deus, porque acham, eles estão lá em todos os lados, então eu vou fugir. O segredo não é fugir, o segredo é você se fortalecer, é você saber realmente a verdade e pronto. Você reconhece e aí você já se afasta deles, né? Não de Deus, não da igreja, não da comunhão, porque eles entram lá para te causar dor, para que você se decepcione e deixe de buscar e deixe de congregar. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Beijos no coração de todos vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!